Senhor. Bendito Deus. Deus. Exaltado é o Senhor. Aleluia. Bendito nas nossas vidas. Poderoso Senhor, que era, que é e que há de vir. Louvado e exaltado. Majestoso Senhor. Aleluia. Nos rendemos a Ti, Deus. Sim, meu Deus. Nos submetemos à Tua santa e bendita palavra. Glória a Deus. Nos curvamos, Pai querido, à Tua grandeza. Sim, Jesus. Aleluia. Te reconhecemos como Deus grande. Aleluia. Aquele que nos resgatou, que nos separou. No meio das malhadas, o Senhor nos guarda. Como uma galinha que cuida dos seus pintinhos, o Senhor nos protege. Louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, Deus. Tu és santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és um Deus todo-poderoso, Tu és um Deus glorioso, cheio de graça, cheio de majestade. Nós, Pai querido, Te amamos, Pai. Aleluia. Queremos ouvir a Tua voz. Precisamos, Pai querido, dos Teus ensinamentos. Precisamos, Pai querido, que o Senhor ilumine os nossos caminhos. A Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Glória a Deus. Nosso coração, Pai querido, pecaminoso, impuro, foi alcançado pelo Senhor. E assim, Pai querido, nós Te louvamos. Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Agradecer a Deus por mais um dia na presença dEle, porque segundo a Sua graça e a Sua misericórdia, nós podemos louvar ao Senhor. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema atrevidos e arrogantes. Essas são características humanas marcantes e refletem em muito o afastamento das pessoas dos caminhos do Senhor. Pessoas que se afastam de Deus se tornam atrevidas e se tornam arrogantes. Infelizmente, no seio da igreja isso também aparece. Não é algo que é apenas no mundo, ou no bar, ou na favela, ou no meio da prostituição ou das drogas, mas no meio da igreja, pessoas se encontram como atrevidas e arrogantes. Quanto mais buscamos a independência, quanto mais nos tornamos soberbos em relação ao nosso conhecimento, mais nós nos afastamos do propósito principal de sermos como Jesus, o Filho de Deus. O verso que ficou da semana passada, 2 Pedro 2,12, que diz: mas esses homens, os falsos mestres, como animais irracionais destinados por natureza à prisão, insultam o que não entendem e apodrecerão como apodrecem os animais. Nós entristecemos o nosso coração. Nós, em vez de nos amoldarmos a Cristo, ao invés de nós nos amoldarmos a Cristo e a Sua palavra, nós embrutecemos o nosso próprio coração, de tal maneira que nós perdemos o amor ao próximo. Nós não nos preocupamos mais com as pessoas. Esse ato de amar ao próximo é a maior expressão da nossa reverência a Deus, e nós não temos praticado isso. Tenho conversado com a minha esposa a respeito desse assunto. Quão grato nós somos? Quão grato você é? Gratidão não é simplesmente falar obrigado, mas é demonstrar ao próximo a sua gratidão. E aí é oferta. É você encontrar uma pessoa que está com fome, você pagar um prato de comida para ela. É você poder olhar para as pessoas não como insumos, como meios de você ganhar dinheiro, mas pessoas que realmente precisam da nossa ajuda. E as pessoas, elas estão por todos os lugares precisando de algo, desde uma comida até um recurso financeiro. Nós precisamos demonstrar este amor ao próximo de uma maneira prática. Mas aqueles que se embrutecem, aqueles que endurecem o coração, eles agem apenas através de instintos. Agem e reagem sem nenhuma empatia com o sofrimento do outro.
Frases como tenho que ser feliz a todo custo começam a virar um lema nas nossas vidas. E enfim, nós morremos. Há um momento em que o nosso coração ele fica tão endurecido que nós somos como mortos. Nós não ouvimos mais a palavra de Deus. A igreja de Laodiceia em Apocalipse ela agia desta maneira. Ela era uma igreja rica por 3 fatores. Ela tinha um centro oftalmológico dos olhos muito importante naquela época. Também se extraía o ouro, um ouro muito, muito fino, e as pessoas elas atravessavam o país para comprar aquele ouro. E também eles tinham a produção de lã negra. Era algo que era muito difícil de ser encontrado. E aí, naquela passagem ele fala que vocês acham que vocês são ricos, mas vocês são pobres, cegos e nus. Pobres em relação ao centro oftalmológico, ricos, não, pobres por causa do ouro, e nus por causa da vestimenta. Vocês acham que vocês têm tudo e vocês não têm nada. Vocês abandonaram o primeiro amor e vocês têm que voltar até lá atrás onde vocês caíram. E talvez seja esse um caminho que cada um de nós temos que fazer para resgatar esse contexto de buscarmos uma saída para esse estado de mortificação. Nós temos que voltar aonde caímos e resgatarmos o nosso primeiro amor. Quero convidar você a curvar sua cabeça para que nós possamos fazer uma oração de arrependimento ao Senhor. Senhor Deus, temos endurecido o nosso coração, temos olhado apenas, Pai, para os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas prioridades, os nossos planos, Pai, os nossos projetos, e nós temos deixado as pessoas caídas pelo mundo mortas, Pai. Talvez o Teu exército seja o único exército do mundo, Pai querido, que deixa os seus feridos para trás. Que nós possamos, Pai querido, converter o nosso coração. Para isso, nós pedimos perdão ao Senhor. Perdão porque o nosso coração é duro, porque nós não olhamos para o nosso próximo e não desejamos o bem a Ele como nós desejamos a nós mesmos. Sabemos com facilidade buscar, Pai, os nossos próprios interesses, mas temos deixado, Pai, que o nosso próximo a revelia. Que nós possamos, Pai, mudar o nosso coração, que nós possamos, Pai, que nos arrepender verdadeiramente e assim encontrarmos o caminho de vida, que é o caminho da cruz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de hoje tem como título, ainda nesse contexto dos falsos mestres, o destino dos falsos mestres. Pessoas que ensinam o que é errado, seja de uma maneira sem querer ou de maneira pensada. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 8 em diante, 7 em diante. 2 Pedro, capítulo 2, verso 7 em diante. Assim diz a palavra de Deus, 2 Pedro, capítulo 2, verso 7 em diante. Ele livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar na provação os piedosos, e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto
convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Palavra do Senhor, amém? Senhor, lemos a tua santa e bendita palavra e buscamos de ti o entendimento. Nós vivemos em tempos, Pai querido, em que há muitos falsos mestres, e se nós, Pai, não conseguirmos reconhecer a voz do bom pastor, nós seremos enganados. Por isso, Pai querido, peço que o Espírito de entendimento seja, Pai querido, sobre as nossas vidas, e que o Senhor me capacite a trazer um recado santo aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Destino. Muitas pessoas pensam no destino. Destino dos amantes, o destino dos políticos. Os falsos mestres também têm um destino. Destino já foi determinado pelo Senhor. Satanás, quando ele fez cair Adão e Eva, ele recebeu já o seu destino, o lago de fogo e enxofre, também conhecido como Geena. Já falamos que não é um inferno, é algo pior. E esses homens, eles continuam vivendo apenas para o seu próprio desejo, para a sua própria vontade. Nós vamos meditar no verso 13 e 14 nesta noite. Para nós podermos ter um melhor entendimento, eu vou ler pela terceira vez o verso 12 e também o verso 13, que assim diz: Mas esses homens, como animais irracionais, destinados por natureza à prisão, insultam o que não entendem e apodrecerão como apodrecem os animais, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Eles consideram o seu prazer em luxúria carnal em pleno dia, homens impuros e pervertidos, que se deleitam com suas mentiras enquanto se banqueteiam convosco. Na semana passada nós falamos sobre duas características desses falsos mestres, atrevidos e arrogantes. E dessa vez a gente vai falar um pouco nesse versículo desses homens que são impuros e pervertidos. Um abismo chama outro abismo. O pecado, ele não anda sozinho. Apesar de, na lista do apóstolo Paulo em Gálatas, dos frutos da carne, obras da carne, nós não temos todos aqueles, como no caso do fruto do Espírito, eles andam juntos, um atrai o outro. Parece que quando você está com um pé na lama, você também suja o outro. E se você sujou os dois, você vai sujar o joelho. E isso é uma coisa que ela vai fazendo com que cada vez mais você se suje. A palavra de Deus diz: aquele que está sujo, suje-se mais ainda. E é assim que acontece com esses homens, que são os falsos mestres. Entrando no pensamento humanista ocidental, do nosso país, nós temos o Oriente, que é parte lá do Oriente Médio e tal, e nós temos o Ocidente, que é a nossa parte, que engloba toda essa parte do nosso Equador aqui. Dentro do pensamento humanista ocidental, qual é a sorte desses falsos mestres? Ou qual o destino desses falsos mestres? Eles vão ter um destino. Apesar de Deus não trabalhar com a justiça remunerativa aqui na terra, ou seja, não basta você ser um bom filho para você receber uma gratidão de Deus, porque Deus, ele não é movido pelo que você faz. Já falei hoje pela manhã, tenho falado, Deus, ele é imutável. Então ele não trabalha com a justiça remunerativa, mas quando nós pensamos em dia do juízo, isso vai acontecer. Para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que se convertem, como nós começamos a trabalhar hoje pela manhã, aqueles que desejam realmente uma mudança, mesmo em meio a lutas e dificuldades, o Senhor, ele tem um prêmio que é chamado de galardão, e é algo que vai ser concedido aos cristãos, aqueles que são filhos de Deus, numa vida eterna. Não vai ser a mesma coisa uma pessoa que se dedica e aquela pessoa que não se dedica. E não é questão de fazer acepção de pessoas, simplesmente Deus, ele vai dar o prêmio para cada um segundo a medida daquilo que ele fez. E nós vemos como exemplo a parábola dos talentos, em que aquela pessoa que tinha um talento, não ganhou nada, ele foi jogado no lago do fogo e enxofre. Aquele que ganhou 2, ele ganhou 2. Aquele que tinha 3, ganhou 3, 5. Então ele faz essa divisão, essa separação, essa premiação diferente na glória. Aqui na terra nós somos iguais, nós cumprimos planos diferentes e somos agraciados com porções de graça diferentes. A graça que um homem lá na Índia, que está passando por dificuldade, tem, ele é muito maior do que a graça que você tem aqui na terra, aqui no Brasil. Porque nós não precisamos de uma série de coisas que eles lá precisam.
Nessa mesmo pensamento, aqueles homens que são falsos mestres, eles também vão receber a retribuição. Eles vão receber a paga daquilo que eles estão fazendo. E a pior coisa que pode acontecer é a pessoa ser entregue ao seu próprio coração. Esses homens, por si só, eles se afundam. Por isso você não precisa ficar preocupado com aquele homem, aquela mulher que age de uma maneira incorreta. Deus, Ele é um reto juiz. E Ele executa o seu juiz parcial aqui na terra. E esse juiz parcial aqui na terra, ele é muito amargo, que se trata de você falar, se entregue ao seu próprio coração. A gente vê o exemplo disso lá com Saul. Saul, ele entrega o seu próprio coração quando ele mostra a rebeldia dele. Quando ele mostra a falta de reverência dele em relação às coisas do Senhor. E aquele homem fica perdido. Ele entra num surto psicótico, começa a ficar quase que endemoniado, começa a tomar atitudes como consultar uma feiticeira, que era abominável em Israel. Ele mesmo tinha decretado aquilo. E a gente vê em Romanos, aqueles homens e mulheres sendo entregues ao seu próprio coração. Não queira ser entregue ao seu próprio coração. Já brinquei com vocês que uma das piores coisas que você pode desejar para um aniversariante é que Deus conceda os desejos do seu coração. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Romanos capítulo 1, verso 24 e 25. Romanos 1, 24 e 25. Assim diz a palavra de Deus. Por isso, e aí para você entender o que é esse por isso, você tem que ler os versículos anteriores que falam daquele abandono da palavra do caminho do Senhor. Por isso Deus entregou tais homens, ser humano, à imundícia, pelas concupiscências ou desejos do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Nós estamos falando de falsos mestres também aqui em Romanos. A devassidão à luz do dia, ela era algo censurado até mesmo na sociedade romana e grega. As pessoas, elas deixavam para praticar a pecaminosidade do seu coração à noite, quando ninguém estava vendo. 1 Tessalonicenses 5,7. Tessalonicenses 5,7 diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário. Ora, os que dormem de noite e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. E esse versículo está falando dessa condição pecaminosa desses seres humanos, que usavam a noite para encobrir os seus pecados. E esse fato traz à luz o discurso de Pedro, porque lá em Atos 2,15, não precisa abrir, quando há o ato do Pentecostes, em Atos 2,8, na sequência, eles são condenados, eles ouvem aquela conversa de que eles estão bêbados. Pedro, ele se levanta: não podemos estar bêbados, é apenas 9 horas da manhã, não tem como estarmos bêbados, porque era o costume daqueles homens, era estar bêbado à noite. Por que vocês estão falando que nós estamos bêbados? Vocês mesmos bebem só à noite? De homens impuros e pervertidos, Pedro os chama. Anteriormente atrevidos e arrogantes, e agora impuros e pervertidos. Pedro os chama exatamente o oposto do caráter de Cristo. Aqui ele descreve em 1 Pedro 1,19, que fala que nós devemos ser sem defeito e sem mácula. As pessoas têm que olhar para nós como irrepreensíveis. Nós somos pecadores, mas nós não podemos ter uma vida de pecado. As pessoas têm que ver em nós pessoas que têm uma linguagem moderada, palavras de conforto, palavras que atestam que você é uma pessoa correta e não uma pessoa torta. Apesar que a gente canta aquela musiquinha, né? A gente canta não, mas as crianças lá, homenzinho torto, não sei das quantas. Isso não é característica de um cristão. Nós temos que estar sempre buscando não sermos reconhecidos pelo mundo como um homenzinho torto. A igreja deve ser como seu mestre.
Efésios 5, 27, o apóstolo Paulo fala que nós temos que ser sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Ele aumenta o espectro, falando, não é só isso, é muito mais. Quando você olha a lista lá do apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele fala assim, e vai falando as obras da carne, vai falando e fala assim, coisas semelhantes a essas. A lista ela não é exaustiva, não é um checklist que você vai fazendo. Você tem que olhar aqui aquilo como um padrão e muito mais. Nós temos que mudar o nosso comportamento, o nosso jeito de agir. Pedro já mostrou nos versículos anteriores como os hereges negam o Senhor pela insubordinação da linguagem deles e pela arrogância da sua atitude. Aqueles homens eram arrogantes. Você não pode ser arrogante, você tem que ser humilde. Humilde é aquela pessoa que está sempre disposta a ouvir. Nós temos que falar menos e ouvir mais. Nós temos que ser atentos ao que tem sido falado, que tem sido demonstrado pelo próprio Deus à nossa volta, e nós temos que absorver isso como uma esponja, mas apenas aquilo que é aproveitável. Aquilo que não é aproveitável nós descartamos. Ouve tudo e retém o que é bom. Nós temos retido o que é bom? Ou temos retido qualquer coisa? O que nós temos compartilhado? O que nós temos levado para frente? Será que são palavras benditas ou não? Agora o apóstolo Paulo demonstra a negação através da falta de caridade, de amor, do comportamento deles. Essas ações à luz do dia são realizadas enquanto banqueteiam junto com os cristãos, que infelizmente aceitam essas atitudes como coisas normais. Nós temos aceitado coisas pecaminosas, odiosas a Deus como normais. Nós não somos obrigados a aceitar nada. 1 Coríntios 5, verso 1 e 2. Igreja de Corinto era uma igreja extremamente espiritual. Talvez a igreja mais espiritual de todas. Mas era uma igreja que faltava o amor. 1 Coríntios capítulo 5, de 1 a 2. Apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto assim: geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andai vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Aqueles homens que falavam em outras línguas, oravam por cura, falavam profecias, eram pessoas que permitiam o pecado no meio deles. Era algo comum. Tanto que um homem casou-se de novo, tinha um filho, e aquele filho mantinha relações sexuais com a sua madrasta. E quando aquelas pessoas da igreja ficaram sabendo, eles falaram: tudo bem, nós somos amorosos, nós aceitamos o pecado. E o apóstolo Paulo falou: não, vocês estão enganados, isso não é amor. É exatamente essa condição que nós estamos falando. Essas ações à luz do dia são realizadas enquanto há um banquete junto com os cristãos. 1 Coríntios 11, 20 a 22. 1 Coríntios capítulo 11, 20, 21 e 22, diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriaga. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Havia um problema na igreja de Corinto. Nós falamos dessa condição, deste amor distorcido, e aí a condição da ceia. As pessoas, elas se reuniam e tinham uma festa chamada HP. Não é ágape, já falei para você, não é uma palavra proparoxítona, é HP.
ou agape, é uma palavra grega, você não muda a pronúncia dela. Havia uma festa chamada HP. E aí as pessoas que tinham menos recursos, elas vinham do trabalho para ter uma refeição junto com a igreja, e após isso tinha ceia do Senhor. As pessoas que eram mais abastadas, junto com esses falsos mestres, eles chegavam antes e comiam o que era de melhor e se embriagavam. E quando era a hora daqueles homens chegarem para se alimentar, não tinha mais alimento. E o apóstolo Paulo está repreendendo estes homens. É exatamente o que o apóstolo Pedro está falando. No capítulo 5, verso 1 e 2, fala assim, que eles praticavam algo como nem entre os gentios. E aqui ele está falando sobre esse banquete cristão, que era uma expressão do amor, em que aqueles homens permitiam que fosse tudo maculado. Como é possível? Como é possível que esses homens tenham comunhão à mesa com os crentes? Judas, Judas, verso 12 e 13. Judas, versos 12 e 13. Como que cristãos permitem que pessoas libertinas, hereges, pecadoras, que não querem mudança de coração, convivam com eles? Judas fala disso. Judas 12, 13 diz: esses homens, esses falsos mestres, esses que enganam, eles são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, ou seja, a festa HP, banqueteando juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas e arraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Mas eles são pedras submersas. Eles estão do seu lado e parecem que são crentes, mas têm o coração em outro lugar. Todo esse tipo de abuso mais tarde levou a essa festa de fraternidade e comunhão a acabar. Porque as pessoas, os cristãos, eles começaram, já havia uma perseguição muito ferrenha, e além de eles escandalizarem as pessoas de dentro da igreja, eles escandalizavam fora da igreja. É esse que é o tipo de cristianismo? Vocês são os cristãos, vocês que demonstram o amor de Deus. E o que aconteceu é que aquela festa ela foi minguando, e ela acabou. É um momento, deveria ser um momento de muita alegria. Como é quando nós nos reunimos? Estávamos só esperando a ele voltar para a gente tentar fazer algum evento aí, de alguma coisa de comunhão, porque é gostosa a comunhão, mas não é o propósito principal. Mas nesse momento o que aconteceu é, a acusação contra os hereges foi uma vergonha tão grande, que eles acabaram parando com as festas. Acabou-se a comunhão, uma das coisas mais importantes do corpo de Cristo. Comunhão, não necessariamente comunhão de festas, mas comunhão de importância. Lourdinha, 2 semanas, acorda aí, filho, acorda aí, descruza o braço aí que senão você vai dormir. Aí as pessoas me perguntam na internet assim: pastor, você é muito mal com o irmão lá, né? Eu falei: nada, ele é novo, ele aprende, não tem problema não. Mas ele assusta, não tem problema não, não tem problema não. Se a mãe e o pai dele não estão achando ruim, não é ele que vai achar. 2 Pedro 2,14 diz assim: esses homens, os falsos mestres. Quem está dormindo outro aí também? Tá também? Opa, então pegou ele. Eu não vi pelo Nicolas, mas valeu então, né? Tem os olhos cheios de adultério e jamais saciados do pecado, procurando seduzir as almas vacilantes. O seu coração está treinado para a ambição. São uns seres malditos. Numa série de orações curtas, ele vem apresentando as características desses falsos mestres que você tem no teu coração, para que você consiga discernir o que as pessoas falam. Se eu começar a falar besteiras, se eu começar a trazer ensinamento que não estou nas escrituras, eu vou, espera um pouquinho.
Será que eu estou identificando essas características de 2 Pedro no pastor Paulo? Duas possibilidades para você: ou você fica para me converter, ou você, vai embora, porque senão seu coração ele vai ser convertido a coisa errada. Nós somos assim. Pedro continua a enumerar as perversidades. Na companhia de libertinos, o excesso de bebidas alcoólicas muitas vezes leva à luxúria. Sempre a bebida alcoólica ela está atrelada à luxúria, porque quando você está no seu senso, às vezes você não faz tantas besteiras. Quando você se permite a se alcoolizar, você começa a ficar mais ousado e atrevido e arrogante. Então o apóstolo Pedro vem falando agora dessa condição, dessa ligação do álcool com a luxúria, uma luxúria que é ligada com abuso sexual. Esses homens, eu estou falando homens do sexo masculino, cobiçam toda moça que vem na frente, consideram toda pessoa do sexo feminino como uma adúltera em potencial. Homens como esses olham para as mulheres sem respeito, não veem um ser humano, não conseguem ver uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, mas veem como um objeto, alguém que é simplesmente para satisfazer os seus desejos. Tem uma moça que eu aconselho, eu não sei se ela vai assistir. Se ela assistir, me desculpa, querida, vou usar teu exemplo sem dar seu nome, mas eu estou falando de você. E ela vem falando da dificuldade dela com o marido dela, e o marido dela oprime ela dentro da área financeira, e ela compartilhou comigo que ela chega ao ponto de não ter nem pasta de dente para escovar o dente, porque ele quer que ela faça a vontade dele. Enquanto ele não fizer, ele vai se curar. Isso é um ato que tem que ser levado à delegacia. Se ela estivesse morando aqui, eu levava à delegacia, não ia deixar lá. Não podemos deixar esse tipo de ação, esse tipo de opressão. A linguagem descritiva de Pedro reflete as palavras de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 28. Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Você acha que nós temos salvação fora de Cristo Jesus? Quantas vezes nós olhamos para as mulheres, e as mulheres olham para os homens com um desejo impuro, e o pecado de adultério é sobre a vida da pessoa. E se não é o sangue do cordeiro, punição. Era impossível olhar para esses homens, era impossível para esses homens olhar para qualquer mulher sem pensar sobre sua provável relação sexual e sobre a possibilidade de persuadi-la a satisfazer os seus desejos. Há centros de recuperação de coisas como essa: problemas sexuais, pornografia, em toda sorte de coisas. Não somente a concupiscência age como uma irritante inconveniente, mas ela nunca se satisfaz. Você que está amarrado, você que está escravizado a algum tipo de pecado, você cada vez se afunda mais. Dentro da teologia a gente chama de espiral descendente. Você entra num ciclo que você não consegue parar mais. É para isso que existe eu e você, para nós ajudarmos as pessoas que estão nessa espiral descendente. Você fala: me dá a mão, deixa eu ajudar você, deixa eu ajudar você a se erguer. A gente estava louvando ali, um senhor caiu bem ali no meio dos carros, ele tropeçou ali, e ele ficou meio sem graça, e eu fui estender a mão para ele. Ele: não precisa não, está tudo certo. Mas ele agradeceu. Nós temos que estender a mão. Pessoas que têm o coração embrutecido não fazem isso. Aos olhos desses homens, a mulher não é uma pessoa, mas uma ferramenta criada para satisfazer os seus desejos sexuais. Esses libertinos tinham olhos incansáveis no pecado, referindo à escravidão que ela traz consigo.
há uma só saída: o caminho da morte para o pecado e da ressurreição para a novidade de vida. A única alternativa para aqueles que negam a Cristo através das suas atitudes é buscar ser igual a Ele. Se você não buscar ser igual a Ele, você não vai conseguir se libertar do seu pecado nunca. O mundo carece do Evangelho. Enquanto nós nos dedicamos apenas às coisas da nossa vontade, do nosso desejo, o mundo está morrendo. Pessoas estão morrendo. Acho que foi semana retrasada, alguma coisa desse tipo. Alguém, não sei se foi a Menisa, falou assim: pô, pastor, vamos trazer cada uma pessoa para convidar. Não é por causa da nossa igreja, esquece, tá? As pessoas, elas têm que ficar de preferência no local perto, para que elas possam congregar com mais facilidade. Mas o que você tem feito em relação ao evangelismo? Você tem levado pessoas a Cristo? Ou você tem comido a comida, fica satisfeitinho e só vem comer de novo na outra semana porque para você está bom? Como fica essa situação? Tenho visto o Moisés ele agitar, então toda semana ele traz alguém. Hoje tinham 3, semana passada tinham 3 ou 4, hoje está a nossa querida lá. Você, o que tem feito? Será que quando você vai num restaurante em que a comida é boa, você sabe indicar, mas quando a palavra é boa, você não indica? Não temos um templo grandioso, não há conforto nessas cadeiras, mas será que a gente não pode convidar pessoas? Ou pelo menos levar a palavra de Deus às pessoas que sofrem e padecem? Há uma só saída: o caminho da morte para o pecado e da ressurreição para a novidade de vida. A única alternativa à negação de Cristo é ser identificado com Ele na sua morte e ressurreição. E é a este caminho da vida vitoriosa que Paulo faz alusão em 1 Pedro 4, de 1 a 3, não precisa abrir. Pedro então volta-se a outra característica dos libertinos. E ele toma uma palavra emprestada do ofício dele antes de conhecer a Cristo: pescaria. Quando você joga, eu já fui pescador, eu pesquei muito na época do meu pai, quando eu tinha idade dos Elcio. E aí você prepara uma isca que é atrativa àquele peixe. Tem peixe que gosta de capim, tem peixe que gosta de minhoca, tem outros que gostam outro tipo de isca, tem umas brilhantes. Mas o objetivo da isca é fazer o quê? Com que o peixe olhe para aquilo, se sinta atraído e morda. Pedro fala exatamente dessa característica dos falsos mestres, algo que era comum dentro da filosofia grega. Xenofonte era o nome de um filósofo, fala que os homens são fisgados pela glutonaria. Um outro filósofo grego, Demóstenes, ele fala que conhece homens que são fisgados pela sua própria ociosidade por ter uma vida boa. São formas deles serem atraídos. Esses mestres tentam capturar em suas redes de pecados sexuais homens e mulheres, especialmente aqueles cristãos que são inconstantes na fé. Há cristãos inconstantes na fé? Sim. Cristãos que não têm tempo para ler a palavra. Pastor, de novo isso? Eu não tenho outra palavra para falar para você, a não ser: leia a palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus e você vem à igreja, você está perdendo o seu tempo. Vá para o mundo. Pastor, você está mandando a pessoa para o pecado? Ela já está. Se você não tem tempo para aquilo que é o mais importante, aquilo que você vai ouvir a toda a eternidade, você acha que 1 hora de igreja vai mudar a sua vida? Esses homens procuram membros da igreja que deixaram de vestir a armadura de Deus, está lá em Efésios 6,13, e que não deram ouvidos à exortação de Pedro, em 2 Pedro 1,12, que fala que na fé eles foram confirmados. Fé é algo muito superior a uma decisão emocional. Fé é mudança. Fé é atitude. São pessoas que, por causa da instabilidade, distorcem as escrituras e assim se tornam presas fáceis para o diabo e seus colaboradores. Tiago capítulo 1, versos 5 a 8. Tiago capítulo 1, versos 5 a 8.
Diz assim, sabe de cor? Sabe de cor? Não. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, dá e de nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Esses homens, eles eram facilmente derrubados, porque não tinham firmado seus pés em Cristo. Parábola do semeador: uma semente que cai no meio das pedras, cria raízes rápidas, mas não aprofunda, e ela seca. Em meio à luta e dificuldade, ela seca. Seca como? Atraída por ensinamentos errados, é uma das situações. Foi por isso que os falsos mestres representavam um perigo tão grande para eles. Pedro já tinha passado por isso ao negar Cristo 3 vezes. De alguma maneira, tudo que ele ouviu durante 3 anos, ele jogou fora. E ele é muito machão, e olha e fala: olha, eu vou até a morte com você, Jesus. E Jesus olha e fala: Pedro, Pedro, Satanás pediu para te peneirar. Não, eu vou continuar firme. Vai nada, porque a palavra de Deus diz que se você fere o pastor, as ovelhas dispersam. Ele sabia o que era esse tipo de ensino, esse tipo de atitude, e ele se constrange, e ele vem trazendo exatamente um alerta para aqueles homens, dizendo: eu já passei por isso. E Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Você me ama mesmo? E a palavra para você: você ama Cristo? Apacenta as ovelhas que Deus coloca no seu caminho. E você não precisa necessariamente ir para a rua. Você tem uma família dentro de casa para você evangelizar. A Esther está aqui, ela tem Daniel, ela tem a Manu, tem a mamãe, tem a titia. É um ministério, é uma igreja. A André tem Vânia, tem os Els, é uma igreja. Nós temos cuidado das igrejas que o Senhor entrega nas nossas mãos. Ou nós temos procurado apenas a satisfação dos nossos corações? E aí, na sequência, mais uma vez, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro lança mão de imagens. Ele fala que aqueles homens, eles se exercitam naquilo. E aí, sempre eu estou vendo lá no Insta ou no Face lá, as postagens do Moisés mostrando o treinamento. E apesar de eu não reconhecer os alunos, deve ter uma constância daqueles alunos sempre fazendo o treinamento para que eles possam cada vez mais conseguir ser hábeis naquilo que está sendo proposto. E isso vale para qualquer coisa, inclusive para a avareza. Esses homens, eles se exercitam na avareza, eles se exercitam na prática pecaminosa, para que eles possam cada vez mais engodar pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Ele fala que esses mestres têm se exercitado seu coração na avareza, que significa o desejo irrefreado por mais e mais coisas. Você não precisa de tanta coisa. Quando eu trouxe para vocês o desafio, traga roupas, você pode continuar trazendo. Às vezes eu olho o meu armário e falo assim: eu preciso de tudo isso? Será que eu preciso de todas essas roupas? Será que eu não posso abençoar vidas? Será que eu preciso ter 4 sapatos? Homens. Será que eu preciso ter 10 blusas de manga comprida? Será que a palavra vai ser diferente se eu usar uma blusa branca toda semana? Igual? Ou a mesma? Sendo lavada? Será que eu vou ter menos unção para isso? Então, com coisas pequenas como essa, a gente começa a ver onde está o nosso coração. E esses homens, eles se exercitam nesse contexto de quererem mais e mais e mais coisas que eles não têm necessidade. O pecado da avareza não é apenas uma transgressão do 10º mandamento, é o equivalente à idolatria. Ou seja, o homem adora o ídolo da cobiça ao invés de Deus. Pode ser empregada essa palavra, essa questão em relação a dinheiro, em relações sexuais ilícitas, que é o que nós estamos falando. Não é de se estranhar que o apóstolo Pedro finaliza falando: seres malditos. Ele está falando: a maldição de Deus é sobre essas vidas. Ele não está amaldiçoando vidas, ele está falando que a maldição é sobre eles.
A maldição é o contrário da bênção. A maldição não está atrelada necessariamente a demônios. Está atrelada à consequência daquilo que você está fazendo. Hoje eu estava lá no shopping tentando resolver o problema na internet e eu vi as pessoas passando de um lado para outro e eu fico pensando, onde está o coração dessas pessoas? Só naquilo, só naquilo, só naquilo. Quando a maldição é pronunciada, sem vergonha, né? Fala sério. E me fala que criança não é pecadora, né? Tá. Qual o resultado da maldição de Deus sobre o ser humano? A maldição é o oposto da bênção. Quando ela é pronunciada sobre alguém ou alguma coisa, as bênçãos são retiradas e o que se segue é o desastre. Assim foi a maldição pronunciada sobre qualquer pessoa que reconstruísse Jericó. Está lá em Josué, capítulo 6, verso 26. Josué destruiu Jericó e falou assim: maldito seja quem reconstruir as muralhas de Jericó. Vai perder o filho mais velho ao colocar a porta da frente, e vai perder o filho mais novo quando colocar a porta de trás. Mais ou menos, eu não lembro o texto, mais ou menos isso. Algumas centenas de anos depois, um homem decidiu reconstruir Jericó. E eu não anotei a passagem aqui, mas o nome desse homem era Riel, e ele perdeu os 2 filhos nessa condição que foi falado. Pedro observa e descreve pessoas que deliberada e constantemente pecam e portanto recebem a ira e a condenação de Deus. Não seja encontrado como uma pessoa que milita contra Deus. Não seja encontrado como uma pessoa que faz queda de braço com Deus, porque você vai perder. Irremediavelmente, já leva lá para baixo, não precisa, ainda não. Irremediavelmente você vai perder. Esses homens ficam então debaixo da maldição de Deus, como todos aqueles que deixam de confiar em Cristo. Por quê? Porque quando eu coloco o meu coração no meu ensino e na minha vontade, eu estou abrindo mão do conceito e da vontade de Deus. Em Gálatas 3:10 e 3:13 diz assim que Jesus Cristo levou sobre si toda a maldição. Quando você se submete a Ele, você recebe o bônus disso. Você é isento dessa maldição. A ira de Deus não é sobre a sua vida. Mas quando você tenta caminhar e carrega solo, o que acontece é como com os falsos mestres, destruição. Amém, queridos? Amém. Senhor Deus, és louvado, Pai. Aleluia. Temos aprendido, Pai, palavras duras. Palavras que não são confortáveis, Pai, como uma pedra no sapato. É como se nos incomodasse. Me incomoda, Senhor. Mas o Teu ensino, Pai, ele é tremendo. O Teu ensino, Pai querido, nos convence e nos faz mudar. Que nós possamos, Pai, ter um coração ensinado. Que nós não nos rebelemos à Tua palavra, mas nós possamos, Pai querido, nos submeter cada vez mais aos Teus ensinamentos. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.